o Arsenal contratou o zagueiro que será o futuro do futebol italiano. Nesse vídeo aqui vamos falar como joga Riccardo Calafiori. Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar de Riccardo Calafiori, recém-contratado pelo Arsenal da Inglaterra. É italiano, 22 anos, 1,88 m e é canhoto. É um zagueiro rápido e de boas coberturas, então no futebol de hoje é fundamental que um defensor, sobretudo um zagueiro, seja rápido para realizar recuperações, fazer coberturas de laterais e até de volantes e também ter um raciocínio rápido para executar boas jogadas rápidas com os pés. Riccardo Calafiori é versátil, joga de zagueiro, posição de origem dele, ou de lateral esquerdo, atuando pelo corredor central, mantendo a linha de 3. Então, quando o Calafiori joga como zagueiro, geralmente ele joga pela esquerda porque ele é canhoto, e isso facilita a saída de bola, facilita os passes. E quando ele joga como um lateral esquerdo, geralmente os técnicos dele, seja Arteta no Arsenal ou na seleção italiana, tentam manter ele como se fosse um terceiro zagueiro, e quando ele ataca visando o corredor central. Ele nunca vai ser aquele lateral esquerdo na amplitude, que jogue aberto, porque apesar de ser rápido, ele não reúne as características necessárias para ir até a linha de fundo com muita velocidade, realizar bons cruzamentos, não. Ele vai ser mais aquele zagueiro que vai dar suporte, apoio aos volantes da equipe em que ele está jogando naquele momento, quando ele está de lateral esquerdo. Se destaca muito por vencer muitos duelos pelo chão. Então ele é um zagueiro que consegue fazer boas coberturas, dos laterais e dos volantes, como eu falei. É um cara que consegue neutralizar muitas vezes o centroavante adversário, por isso ele consegue desarmar. E para provar tudo isso, eu tirei um dado aqui do SofaScore, que na Série A passada, da temporada 23-24, ele teve uma média de 58% de duelos no chão vencidos. Falando ainda sobre a parte técnica de Calafiori, quando ele precisa sair jogando, ele tem uma ótima saída de bola, é um zagueiro essencial para times que saem de forma sustentada como o Arsenal. Então o Arsenal, que é comandado por Mikel Arteta, ele se utiliza muito da saída sustentada. Poucas vezes os zagueiros e os laterais do Arsenal usam ligação direta para conectar ao centroavante do time inglês. Então é essencial ter zagueiros como Calafiori para sair por baixo com a ótima saída de bola, para que esses passes verticais consigam chegar nos volantes, consigam chegar nos pontas, fazendo diagonais ou inversões. Então é fundamental ter um zagueiro técnico com bom passe para que essa construção seja muito proveitosa desde lá de trás até na frente, para que o Arsenal consiga envolver os adversários através do passe e não se livre da bola o tempo todo, como muitos times que utilizam a ligação direta ou o ataque direto. Falando do papel dele no time, atualmente Riccardo Calafiori não é titular do Arsenal. Gabriel Magalhães, zagueiro brasileiro da seleção brasileira, é o titular junto com Saliba, e os dois, essa dupla de zaga, está muito consolidada desde a temporada passada. São zagueiros ali complementares, Gabriel é um pouco mais físico, é um jogador mais rápido, enquanto Saliba é um jogador que tem boa saída pelo chão, é um jogador mais inteligente, que avança até o último terço muitas vezes, pode fazer a função de lateral direito avançando pelo corredor do mesmo lado. Então são zagueiros que se complementam, zagueiros que solidificaram o sistema defensivo do Arsenal. E aí, por mais que Calafiori, como eu disse aqui na introdução do vídeo, seja o futuro, na minha opinião, da defesa italiana, ele precisa galgar o espaço dele primeiro, ele precisa ter uma brecha para ele ser o titular. Isso poderá acontecer com o passar dos anos, Ele tem um contrato longo com o Arsenal e, dependendo do modelo de jogo para alguma partida específica, ele pode até começar como titular. A Arteta pode usar 3 zagueiros ou até mesmo ele pela lateral esquerda, buscando sempre o corredor central. Então é preciso ter muita paciência, O italiano vai precisar ter muita paciência para poder achar o lugar dele no time e aí se consolidando cada vez mais. Mas obviamente é um jogador com perfil para ser titular. Ele tecnicamente é melhor que Gabriel Magalhães, mas no momento essa zaga do Arsenal está muito estruturada, muito consolidada, e ele vai ter que buscar primeiramente essas brechas para poder conseguir atuar no time londrino.
E aí, conectando esse aspecto da defesa, né, principalmente com o Gabriel Magalhães, que é o jogador que joga na posição, na função dele ali pelo lado esquerdo, a postura do time é completamente diferente. As características da saída de bola são bem diferentes. Apesar de Gabriel Magalhães ter um bom passe, ter uma boa iniciação ali através da primeira fase de construção, quando ele joga, ele tem outros papéis, né? Ele é um cara que persegue mais o adversário, a saída de bola também fica muito com o Salibá, e aí quando o Calafiori entra no lugar dele, essa saída de bola, esse passe vertical na primeira fase de construção fica muito melhor. Apesar de Calafiori ele ser um cara mais técnico que Gabriel Magalhães, mas esse aspecto da diferença entre os dois jogadores fica bem nítido. Enquanto o Gabriel é um zagueiro mesmo, né, de combate, Calafiori ele qualifica, ele dá mais capacidade técnica de saída de bola para o time do Arsenal do que com o Gabriel. Não é que seja um melhor que o outro, mas características diferentes, priorizando o momento da partida e a partida em si, né? O treinador Mikel Arteta vai precisar definir quais zagueiros utilizar para jogos em específico. Isso deve acontecer muito quando a Champions começar, que aí vem times de um perfil um pouco maior do que a média que o Arsenal enfrenta na Premier League. Algumas estratégias novas vão começar a ser utilizadas pelos treinadores, então olho nisso, porque a gente vai ver Calafiori jogando muito mais vezes como titular. E o último ponto é que na esquerda, né, quando ele atua como lateral, ele mantém mais a posição, liberando ainda mais um ponta, seja Martinelli ou Trossard. Então isso aqui é para trazer, para exemplificar melhor o que eu disse lá no começo. Quando o Calafiori entra na lateral esquerda no meio dos jogos, o Mikel Arteta tenta prender ele mais para soltar Martinelli ou Trossard, dependendo do ponta que jogue por ali. Então isso acontece para ter um resguardo maior na defesa e dar uma liberdade ainda maior para os pontas do Arsenal, para que eles não tenham essa preocupação excessiva em recompor. Então essa alteração não necessariamente significa que ele está sendo um defensivista, mas sim um treinador que está priorizando o ataque, mas mantendo o equilíbrio defensivo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!